Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre métodos de controle de estoques, quais sejam PEPs, WEPs, média ponderada móvel. Esse tema é comumente cobrado em provas de contabilidade geral e a técnica mais comumente utilizada para resolvê-los é a ficha de controle de estoques. O problema dessa técnica é que por vezes ela é demorada e por isso é importante saber formas alternativas de resolver esse tipo de questão e assim demorar muito menos tempo. Questão da FGV, da prova de agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, do ano de 2015. Na questão, ele vai dizer o quê? Que no início do mês, a empresa tinha um estoque de 25 unidades com custo unitário de R$ 1.100. Vai mostrar aqui a movimentação desse estoque ao longo do mês de janeiro. Então, vai dizer que no dia 3 houve compra de 6 unidades a 1.180, uma devolução de uma dessas unidades adquiridas aqui a 1.180, depois venda de 13 unidades, preço unitário 250, compra de 7 unidades, preço unitário de 1.150, e depois a última operação é a venda de 16 unidades, preço unitário de 2.100 na venda. A seguir, ela vai fazer aqui uma série de afirmações e quer saber qual delas é a correta. Na alternativa A, vai falar sobre o custo médio ponderado, que apresenta o menor custo das mercadorias vendidas. Na B, ela faz uma afirmação sobre o custo da venda no dia 9 pelo EPS. Depois, na alternativa C, se utilizado o PEPS, o custo da venda do dia 21 faz outra afirmação sobre o valor dele. E na alternativa D, vai dizer que a devolução da compra do dia 7 não afetou o custo médio dos estoques. E, finalmente, na alternativa E, ele faz uma afirmativa aqui que o uso do método EPS representa aqui o menor valor do estoque final das mercadorias. Bem, basicamente aqui, as alternativas vão mostrar os custos ou valor do estoque final, sob um método ou outro, ou então um comparativo em relação aos diversos métodos. E a pergunta é, será possível fazer esse cálculo usando as fichas de controle de estoques? Por exemplo, faço uma ficha de controle de estoques para o PEPs, uma outra ficha de controle de estoques para o EPS e mais uma outra ficha para a média ponderada? Sim, é possível. O problema é que a gente vai demorar um tempo enorme para fazer cada uma delas e depois comparar de acordo com as questões. Então vamos ver aqui uma forma diferente, que é olhar cada uma das alternativas e fazermos um raciocínio básico aqui. E dependendo do caso, sim, a gente pode ter que calcular. Mas só em último caso nós vamos calcular. Então olhando aqui, primeira questão aqui, ele diz o seguinte: o custo médio ponderado apresentou o menor custo das mercadorias vendidas. Vamos entender como é o funcionamento dos diversos tipos de métodos aqui. No PEPs, o custo tende às entradas mais antigas, porque o que significa PEPs? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Portanto, na hora da venda, a gente vai buscar o quê? Aquela mercadoria que está lá mais antiga no estoque, pelo menos no nosso controle, né? Contabilmente falando. Por isso, então, se eu, na hora de cada venda eu vou considerar que está sendo vendido aquela mercadoria que está há mais tempo no estoque, então vão ser as entradas mais antigas que farão parte do custo no PEPs. Já no EPS, o custo tende a entrada mais recentes, porque o último a entrar é o primeiro a sair. Então, a cada venda, eu vou considerar que está saindo do estoque aquela mercadoria que foi comprada em último lugar, a mais recente. Por isso, o custo tende às entradas mais recentes. Já a média ponderada móvel vai trazer aqui um custo médio, porque a gente vai fazer o quê? Uma média a cada nova entrada no estoque. Portanto, vamos ver aqui quais eram os valores. Olha, em janeiro, o que a gente tinha aqui? Em janeiro a gente tinha 25 unidades, tá? A um custo unitário de 1.100. Tá? Isso foi em janeiro. Depois foram compradas o quê? Foram compradas mais
6 unidades a 1.180, ok? Essas 6 unidades, então, a 1.180, foram em segundo lugar. Depois, o que aconteceu? Uma devolução. Quando a gente faz uma devolução dessas unidades adquiridas, é como se eu tivesse comprado só 5 unidades, porque eu comprei 6 e devolvi uma, então foi como se fosse 5. Por fim, ele comprou à vista 7 unidades pelo valor de 1.150. Portanto, qual vai ser o menor custo aqui? O menor custo vai ser R$ 1.100, ou seja, o menor custo corresponde à mercadoria mais antiga. Qual o método que a gente usa para mercadoria mais antiga? Que o custo vai corresponder às mercadorias mais antigas? Vai ser justamente no PEPS. Portanto, o custo médio ponderado não é o que apresenta o menor custo das mercadorias vendidas. No nosso exemplo foi o PEPS, porque foram as mercadorias mais antigas que tinham o menor preço. Errado. Vamos lá para a alternativa B. Ela diz que o custo da venda no dia 9 pelo EPS foi 14.300. Aqui a gente precisaria calcular, então eu pularia essa alternativa, vamos para a seguinte. Na alternativa C, da mesma forma, ele pergunta do PEPS qual foi o custo da venda do dia 21 de janeiro. Também precisaria calcular, então vamos pular. A próxima diz o seguinte, que a devolução da compra no dia 7 de janeiro não afetou o custo médio dos estoques. Atenção aqui, tem uma regra que eu sempre digo que é a seguinte, na média ponderada móvel, o custo médio ele é afetado quando há uma alteração no valor das entradas dos estoques. Então, toda vez que existe uma entrada de estoque, eu vou calcular o valor do custo médio. Faço a conta. Quando ocorre a saída numa venda, que é o mais comum, na saída, então, não vai afetar meu custo médio. Eu não calculo nada, eu tenho lá mercadorias a um custo médio de 1.000, eu estou vendendo, que eu tenho no estoque, não altera. Agora, quando eu compro uma nova mercadoria, compro, sei lá, 10 peças a R$ 1.100, opa, aí eu vou ter que recalcular a entrada. E no caso da devolução de compra, o que acontece? Ele comprou 6 unidades, devolveu uma. Quando ele comprou 6, ele achou uma média do custo médio do estoque. Quando ele devolve, vai alterar o valor, porque o que é uma devolução de compra? É uma entrada negativa. Eu estou devolvendo aquilo que eu já comprei. Então, nesse caso, vai haver alteração. Sempre que eu mexer no valor das entradas, eu altero o custo médio dos estoques. Portanto, alternativa D, incorreta. Vamos à alternativa E. Ele diz que o uso do EPS implica o quê? Menor valor do estoque final de mercadorias. O que vai acontecer aqui? Ó? O estoque final no PEPS tende às últimas entradas. Por quê? Na hora da venda, lembra? O custo vai ser o quê? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Quando eu chegar no estoque final, o que ficou? Ficou as mercadorias compradas mais recentemente, as últimas entradas. Já no último entrar, primeiro a sair, o estoque final vai tender o quê? As entradas mais antigas, porque a cada venda saíram, eu considero, contabilmente, que saíram as mercadorias compradas mais recentemente. Então, o que vai ficar lá no final? No estoque final vão ficar as entradas mais antigas. Por outro lado, na média ponderada móvel, ele vai tender a média. Ele está dizendo aqui na questão, então, que no EPS, o menor valor do estoque final de mercadorias. Ele vai ter um menor valor do estoque final. Será verdade isso? Vamos ver aqui. Então, no EPS, o que vai ficar no estoque final são as mercadorias mais antigas. Quais são as mais antigas? As compradas a R$ 1.100. A próxima compra foi no valor do quê? De 1.180 e depois, finalmente, a última no valor de 1.150. Ou seja, no EPS, que foram o estoque final, a entrada mais antiga, de 1.100, realmente é o menor valor de estoques. Portanto, a alternativa E está correta. O uso do EPS, nessa questão, vai implicar no menor valor de estoque final. Esta é a correta. Bom, aqui a gente concluiria a questão e chegaríamos à resposta correta. Mas, supondo que essa não fosse a resposta correta e a gente tivesse que calcular, tanto no PEPS como no EPS, eu vou demonstrar agora como a gente vai fazer isso
sem usar ficha de controle de estoques, porque são poucas operações aqui e não envolve grandes cálculos. Vamos lá. Ele está perguntando na alternativa B o custo da venda do dia 9 pelo EPS. O que aconteceu aqui? Ele tinha 25 unidades ao custo unitário de 1.100. Esse era o estoque inicial. Depois ele comprou 6 unidades a 1.180, mas ele devolveu uma das unidades adquiridas. Então a gente considera aqui como se fosse o que? A 1.180, 5 unidades, tá? Porque ele devolveu uma. E depois ele vendeu 13 unidades. E ele quer saber o quê? O custo da venda aqui no dia 9. O custo dessas 13 unidades vendidas pelo critério o quê? O EPS, último a entrar, primeiro a sair. Então o que vai acontecer aqui se ele vendeu 13 unidades? Ele vai primeiro considerar que foram vendidas essas 5 unidades aqui, que foi da última compra. Então eu vou fazer 5 vezes 1.180. Bom, mas eu vendi 13 unidades. As 8 vão ser o quê? Da compra anterior a essa, que ele já zerou o estoque dessa última compra. Então vão ser o quê? São 13 unidades, então vão ser 8 unidades ao custo unitário de 1.100. Vai totalizar 14.700. Portanto, a alternativa aqui está errada. Ele tinha colocado aqui na B como 14.300, a gente calculou e viu que foi 14.700. Portanto, errado. Já a alternativa C, ela é pelo método PEPS. Ele pergunta aí o custo da venda no dia 21. O que aconteceu aqui? Ó? O início, ele tinha um estoque de 1.100, depois comprou 6 unidades a 1.180, mas devolveu uma das unidades, né? Ele devolveu aqui uma das unidades. Então, portanto, aqui, como eu havia dito na questão anterior, a gente vai considerar o que aqui? Que é como se ele tivesse comprado 5 unidades e não 6. Depois ele vendeu 13 unidades. Nós estamos falando aqui num dos critérios, né? E depois comprou mais 7 unidades e, por fim, vendeu 16. Ele quer saber, então, o custo dessa venda das 16 unidades, usando o critério PEPS. Olha só, o que a gente vai saber, então? Que na primeira compra, isso é importante saber, na primeira compra, desculpa, ele acrescentou, né, ao estoque inicial, tinha 25 unidades, depois mais 5, porque foram 6, devolveu uma, e ele vendeu 13 unidades aqui. Nessa do dia 9, que não é a venda que a gente quer. Mas essa venda do dia 9, 13 unidades, eu tenho que considerar o quê? Que saíram das 25 unidades aqui, porque é o critério PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, saíram 13 unidades, então restaram quantas aqui? 12 unidades aqui na primeira, né, na posição inicial, aqui no estoque inicial. Então, quando ele vender essas 16 unidades, ele também vai no critério PEPS, só que só restaram 12. Então ele vai fazer o quê? Vai ser 12 unidades a 1.100, que é o estoque mais antigo que eu tinha. E para completar as outras 4 unidades, nós vamos chegar à próxima compra, que foi essas de 1.180. Então 4 vezes 1.180 vai dar um total de 17.920. E na questão eles colocaram 17.950, portanto está errado. E aqui então se chegou a resposta que a gente queria, né? A gente buscou aí fazer os vários critérios de valoração de estoque aqui e, portanto, a gente viu o quê? Que, na verdade, nem sempre é necessário usar a ficha de controle de estoques, e o que nos traz uma grande vantagem relacionada a tempo. Porque se eu tivesse que fazer 3 fichas de controle de estoques aqui, e depois ia ter que comparar os resultados em cada uma delas para se chegar à resposta, eu ia demorar muito mais tempo, além da velha questão, né? Quanto mais cálculo eu faço, maior a possibilidade de eu errar em alguma continha ali no meio. Então, é isso aí, pessoal.